Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que me assistem aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus no programa Hora da Verdade. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, esteja sempre por dentro e atento à nossa grade de programação, horadaverdade.com, endereço virtual da nossa igreja, que está te esperando, amém, em nome de Jesus, para você fazer uma visita lá, conhecendo todo o conteúdo da nossa igreja, estando por dentro de tudo que essa igreja representa a nível cristão. E além de tudo que está lá te esperando para te edificar, você poderá também estar participando dos nossos cultos ao vivo, pela internet, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, amém, entrando no nosso site, lado direito, culto ao vivo, clique em cima, e a partir desse horário, a tela de transmissão vai abrir-se a você, ok? Espere em Jesus o teu comparecimento lá. Se virtualmente você não pode comparecer, vá lá fisicamente na nossa sede, aqui em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, porque também tem muito espaço
para você congregar conosco lá. O que mais importa é que você realmente faça parte, amém, dessa congregação de almas aonde Jesus pode falar com liberdade de expressão e com materialidade de fé, que é o que mais importa para nós. E vai ser uma alegria muito grande poder ter você em nosso meio. Alegria minha e de todo este ministério. Não se esquecendo também de que nós estamos na página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Ali no Facebook você também nos encontrará com muito conteúdo, palavra e também muitos contatos que nós fazemos ali. Amém, com todos que nos seguem. Compartilhe e também curta a nossa página, faça com que outros também conheçam essa mensagem. PastorDanielBatista.com, blog pessoal meu, que você poderá também estar ali comigo, revendo algumas matérias que têm interesse cristão, que é importante realmente a todos que professam a fé em Jesus estar ciente, amém, para a sua edificação e para a preparação, amém, da igreja nos últimos dias. Vou ficar feliz em você também estar conosco lá. E uma coisa que eu queria também aqui ressaltar, que você poderá também, por este e-mail, pastordanielbatista@bol.com.br, sugerindo um tema que você quer que a gente trate aqui em programa, amém? Pode mandar o e-mail, sugerir esse tema e eu vou analisar, e se for de interesse mútuo, com certeza eu vou trazer aqui a ciência de todos vocês que acompanham esse programa, tá bom? Mas uma coisa interessante para você poder participar, mandar a tua sugestão e também o teu recadinho para o pastor, tá ok? Daqui a pouco o pastor Daniel volta e hoje eu vou tratar sobre um assunto novo, vou falar sobre predestinação e eleição divina, um tema polêmico aí que ainda, infelizmente, é debatido dentro da igreja cristã evangélica. Não sai daí, daqui a pouco eu volto, em nome de Jesus. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Como disse, hoje o tema iniciado aqui é eleição divina, predestinação. Ok? Nossa base de orientação à Bíblia Sagrada, nossos objetivos aqui, a significação desta expressão na Bíblia, eleição, seu anunciamento, o uso da extensão dessa expressão, o desenvolvimento disso e o livre-arbítrio. Vamos falar sobre isso também, ok? Propósitos específicos, combatemos a predestinação absoluta, que é uma concepção larga de muitos, ok? Que pensam que todos os eventos estão interligados ao desejo de Deus, independentemente do que o homem seja ou do que ele decida. Isso é sério. Nós vamos tratar sobre isso hoje. Amém? E eu começo aqui fazendo uma observação de que os amados que estão me assistindo, entrem no nosso site, está lá a reprise de todos os temas que eu já tratei com vocês aqui em televisão, ok? Um convite que eu faço a vocês, inclusive esse que vai estar indo ao ar para a tua edificação. Bom, eleição. Nós começaremos hoje falando sobre esse termo no Antigo Testamento, que no conceito geral, Deus escolhe, seleciona dentro de uma companhia maior para um propósito ou destino de sua própria determinação, ok? Mas nós vamos explicar aqui hoje a você o que a eleição significa na Bíblia Sagrada. Começaremos pelo Antigo Testamento, que hoje atinge diretamente uma concepção individual de que Deus, ali no Antigo Testamento, haveria de ter uma pátria, um povo eleito, diríamos assim, diferenciado. Nós vamos tratar sobre isso hoje aqui também, ok? A primeira coisa que eu quero ressaltar sobre o uso da expressão eleição na Bíblia é que esse fato fora efetuado por meio de dois atos ligados e que são complementares. O primeiro dele, alvo, e o segundo, a convocação. Alvo por quê? Há um objeto escolhido no Antigo Testamento chamado de Abraão e descendência, ok? Segundo os textos de Gênesis 11:31, Gênesis 12:7, Gênesis 15:1, 17:27, Gênesis 22:15 ao 18, Neemias 9:7, Isaías 41, verso 8, vai aparecer aí para você, ok? Há um objeto escolhido, Abraão, descendência, que não há patriotismo, que é uma contradição que muita gente aí gosta demais de praticar, contradição, de que Deus tenha uma pátria no Antigo Testamento, mas um caminho para as outras nações.
Israel significa um caminho que Deus estabeleceu para chegar a outras nações, por intermédio de Jesus, o Messias. Mas há um alvo, há um objeto que Deus escolheu. Como também que Deus convocou, que Ele chamou para pronunciar a sua palavra, disponibilizar seus acontecimentos, mediante ao que Ele convoca. Isaías 51, verso 2, Isaías 43, verso 1, Oséias 11, 1. Ou seja, Deus tem um alvo, e este alvo foi o objeto que Ele escolheu para uma convocação e um pronunciamento e uma disposição de acontecimentos. Então, até aqui tudo bem. Até aqui é de conceito geral, não há problema nenhum. Mas agora, a partir desse momento, nós passamos a trazer a você o significado de que a eleição de Israel transparece uma condicional e não uma diferenciação de raça. Eu alerto, no Antigo Testamento não há uma opção divina por uma raça e muito mais por uma pátria. Quem pensa assim viaja. E eu falo a nível não só bíblico, como também pentateuco. Para algum judeu que está me ouvindo aí, amém, que o teu pentateuco é o meu. A tua base doutrinária está na minha Bíblia também. E se nós formos ter a lógica da interpretação e da análise literária do que se descreveu por intermédio dos homens que Deus escolheu lá atrás, nós vamos encontrar ali uma predestinação absoluta, mas uma eleição baseada em condicionais onde todo mundo pode se encaixar por livre-arbítrio. Bom, a primeira delas, eu falo a nível de eleição, o amor. A fonte foi o livre e onipotente amor de Deus, ou seja, Deus elege porque Ele ama. É evidente que Deus tinha uma afeição por Israel, mas isso não quer dizer que Ele é diferenciado das outras nações. Eu chego lá. Outra coisa, a nível de transparecer o fato da eleição no Antigo Testamento. O objeto da eleição, Israel, alvo de bênçãos e de salvação, se deve ao fato de Deus tê-lo separado para si mesmo. Segundo Salmos 33, 12, que dá uma interpretação de conceito isolado, individual, Deuteronômio 7, 6, Levíticos 20, 26, no contexto combate. Por quê? Porque o objeto da eleição, chamado Israel no Antigo Testamento, se deve à separação. A condicional que Deus deu para esse povo ser diferente dos outros, mas não fez de Israel uma raça diferenciada, ou então uma experiência de predestinação absoluta, como se eles fossem garantidos independentemente do que fizessem, independentemente do que desenvolvessem. Está errado. Outra coisa, as obrigações religiosas e éticas criadas pela eleição de Deus com Israel, que é a observância da lei. Você está vendo aí? Só está entrando condicional e não diferenciação de raça. Veja só você que está me ouvindo aí. A observância da lei já quer dizer que as obrigações religiosas e éticas criadas por esta eleição de Deus para com este povo se deve ao fato de Deus tê-lo separado para si mesmo. A condicional é esta, é eleição com aliança, eleição com propósito. Deus dando a condicional para que este povo realmente se encaixe, se aproprie e as coisas a partir de então aconteçam. Então nós temos uma junção de valores aqui, Deus elegendo e o homem se submetendo à sua regra pelo livre-arbítrio que Deus deu a ele, inclusive que Adão usou para pecar. Os profetas, dentro do povo escolhido chamado Israel, Deus escolhe indivíduos para esta tarefa específica em caráter nacional, entendendo que Israel é o caminho que Deus utilizou para trazer o Messias, para que a salvação chegasse
ao mundo inteiro, às outras nações, e o movimento profético no Antigo Testamento quer dizer o que Deus escolheu para dar tarefa específica, a observância da lei, a doutrinação do povo, fortalecer a condicional, para deixar bem claro que esta eleição, ela parte de um princípio da afeição, do amor de Deus para com esse povo que agora tem que ser separado, esse povo que agora tem que ter obrigações com a lei, ouvir os profetas que Deus consagrou, e aí entra a parte mais interessante do Antigo Testamento a nível de concepção de eleição, a queda. As bênçãos são perdidas por causa da incredulidade e da desobediência desse povo chamado Israel. Segundo Jeremias 6:30, segundo Jeremias 7:29, Isaías 10:20 e 22, Isaías 4:3, Isaías 27:6, Isaías 37, versículo 31, que também é fundamento literário do povo judeu, do povo israelita que deve estar me ouvindo aí. Bem, enfim, a observação que eu faço aqui é que as profecias contidas no Antigo Testamento nos trazem uma individualização do conceito da eleição, de que não há uma individualidade, ou seja, uma predestinação absoluta de Deus para uma diferenciação de raça. Pelo contrário, a eleição tende a quem se arrepende, a quem se regenera, somente para aqueles que foram fiéis à regeneração, ou seja, somente para aqueles que atenderam. E tem muita gente ali dentro do âmbito de Israel, na experiência histórica do Antigo Testamento, que não se salvou, que não foi recebido por Deus porque não obedeceu a condicional. Então Deus não elege um para o céu e o outro para o inferno. Isso na Bíblia não existe, isso também é conceito do Novo Testamento, como Romanos 9, que foi onde mais Paulo combateu a soberania da escolha de Deus. A soberania da escolha de Deus depende do livre-arbítrio, depende da nossa escolha, ela anda em conjunto, não porque Deus perdeu o seu domínio das coisas, mas porque Ele respeita a decisão. Ele respeita aquilo que a gente pratica e semeia, aquilo que a gente executa, e com base nisso Ele julga. Eu lembro de uns episódios no Novo Testamento que João Batista ele chega para executar o ministério da preparação que beneficia exclusivamente a Jesus, como Isaías também havia avisado para os judeus, e ele chega à margem do Rio Jordão e diz para aqueles que estavam do outro lado que não queriam se submeter ao arrependimento, e ele diz: raça de víboras, porque fugis à ira futura de Deus. E quem era? Os principais líderes de Israel. E ele diz: não pensais vós que tem por pai Abraão, que vocês não precisam se arrepender, porque dessa pedra Deus pode fazer filhos para Abraão, mas arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Então olha como que as coisas são interessantes. A concepção, a ideia de que há uma predestinação absoluta na Bíblia, de que Deus esteja determinando quem vai para o inferno, quem vai para o céu, por sua escolha, por seleção, inclusive de raça. Acreditar que há uma raça superior, a Bíblia não acredita nisso, ela não ensina isso. Tanto como gentios e judeus são sujeitos, sim, ao arrependimento, à conversão que foi estabelecida na cruz do Calvário, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como manda os evangelhos, e os profetas também aqui testemunham claramente que a eleição israelita foi por água abaixo, porque eles pecaram, eles transgrediram, se rebelaram, mataram os profetas, e a história deles é negra, e eles não são diferentes dos outros não-judeus, são tão iguais, pecadores e transgressores, que diríamos, a eleição de Deus, ela só existe a partir do momento em que a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, condiz com aquilo que Deus deu por condicional de fé. Ou seja, a recepção do privilégio, a eleição para a vida, isso sim, a concepção de que esse privilégio que Deus nos deu, graça, utilizaremos por obediência. Entendemos que a eleição é para que nós tenhamos condição de vida aqui e celestial, se nós obedecemos a Ele. Isso sim,
Mas acreditar em predestinação absoluta, de que independentemente do que o homem faça, do que ele é, porque ele é filho de Abraão, ele vai para o céu, independentemente do que ele é, do que ele faça, porque ele tem uma nacionalidade, uma pátria que é histórica com Deus, ele está garantido. Isso é falácia, na Bíblia isso não fundamenta. E nem no Pentateuco, tá? Para quem está ouvindo aí. Nem nos autos judaizantes você vai conseguir estabelecer de que há uma predestinação absoluta. E eu quero fechar com você aqui, já entendendo eleição no Antigo Testamento, que Deus tem um alvo, ele tem um objeto escolhido, mediante a esse objeto ele convoca, ele chama para pronunciar palavras, dispor acontecimentos mediante a sua vontade, com base na fonte do seu amor, na fonte do amor onipotente, porque o seu objeto eleito, povo específico, raça adquirida, é baseada em um povo separado, com obrigações, muito doutrinado, muito obediente, correspondente, independentemente de raça, de cor, de espécie, todos podem fazer parte desse gênero chamado povo de Deus, independentemente de ser judeu ou não. Então, o Antigo Testamento, a ideia, a concepção de que Deus tem uma pátria, de que Deus mora em Israel, de que Deus está em Jerusalém, isso é pura falácia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, já diziam os profetas, e muito mais, uma terra de santa ela não tem nada. Jerusalém para a Bíblia não é santa. Jerusalém é uma referência histórica, arqueológica, e uma referência que nos traz um monte de acontecimentos e erros grotescos, que envolvem este povo e os demais, como também em outras nações nós também vamos enxergar. Agora eu alerto esse povo que está me ouvindo aqui, que essa concepção de predestinação absoluta que Calvino defendeu, amém? Israel também delirou, tem muita gente aí que pode estar me ouvindo que você acredita nisso. Inclusive quero alertar que há no meio evangélico acontecendo agora uma contaminação de regressão para o judaísmo, gente que não é judeu querendo ser judeu, igreja deixando Bíblia para mexer com Pentateuco e Torá. Essa regressão é maçonaria pura, não é cristianismo não, ok? Porque independentemente da raça, da pátria, da origem, da linhagem, etc, 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 a Bíblia trabalha com o seguinte entendimento: o que prevalece é a tua escolha, mediante ao que Deus escolheu, convocou, chamou. A nossa predestinação aqui é para a obediência. Só vai para o céu quem obedecer, filho, não quem é filho de alguém ou de alguma raça específica. Inclusive você, judeu, aceita Jesus, se arrepende do teu pecado, porque a salvação vem por intermédio da fé e da misericórdia de Deus, não por causa da tua pátria e do teu pai terreno. Daqui a pouco o pastor Daniel volta, em nome de Jesus, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento.
Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não se esqueça, se encontra a gente no horadaverdade.com e as reprises desses temas que eu estou tratando com você aqui em nosso site, ok? Nós vamos orar, predestinado, tá bom? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, ora comigo. Momento de oração. Senhor Jesus, nós admitimos, Senhor, pela tua fé, admitimos pela tua obra, pelo teu testemunho, Senhor, que a salvação nos foi confiada, não por mérito nem honra, mas segundo a tua misericórdia e a tua graça, pois admitimos, Senhor, por intermédio da tua palavra, que não depende de quem anda, de quem corre, mas do Deus que se compadece, e que o Senhor se compadeça agora dos corações duros, impenitentes e soberbos, Senhor, porque pensam que não tem pecado e não tem do que se arrepender, que a tua graça, Senhor, os liberte da impenitência, Senhor, que já lidera e domina essa terra, pelo teu sangue, Jesus, que a tua palavra se estenda, que ela liberte outros corações que não ouviram ainda, Senhor, a tua verdade, e que a tua salvação, Senhor, venha por intermédio da convicção, da certeza, da obediência, Senhor, que depositamos na tua cruz. Eu oro por todos aqueles que estão enfermos, doentes, que estão, Senhor, encarcerados e dominados pelo pecado e pelo diabo, que eles recebam, Senhor, a libertação, a transformação das suas vidas por intermédio da fé, por intermédio, Senhor, do teu nome, Jesus, pelo poder que há no teu sangue. Obrigado, Jesus. Amém. Meus queridos, pastor Daniel, estou ficando por aqui, programa Hora da Verdade volta, ok? Em nome de Jesus, um beijo, um abraço, volta com esse tema, tá? Um beijo, um abraço, Deus abençoe todos vocês, não se esqueça, horadaverdade.com, site da nossa igreja, Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, te vejo lá. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.